Aqui é o professor Tiago Soares e aqui nós estamos aqui a nossa primeira aula, que nós vamos dar agora para vocês, alunos da Prefeitura de Fortaleza, aulas online, certo? Isso foi uma determinação que veio da Secretaria de Educação, dos nossos diretores de escolas, e para que vocês não fiquem sem aula nesse período da quarentena, onde nós estamos nos prevenindo do coronavírus, tá bom? Então nós estamos utilizando esse processo para facilitar para vocês o aprendizado e que vocês não fiquem sem a matéria nesse período. Além das aulas online, vão ter as atividades também que vocês vão ter que fazer, tá bom? As atividades de cada aula online. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar da regionalização do território brasileiro. Depois vocês vão fazer a atividade, tá bom? Então eu vou passar aqui alguns slides e nós vamos tratar desse assunto, que seria o quê? A divisão do Brasil em regiões, tá bom? Vamos ver os diferentes tipos de regionalização e os principais tipos também de regionalização do território brasileiro. Vou passar aqui o primeiro slide. Pronto, então a primeira questão, pessoal, que nós temos que entender é o que significa ou o que é o termo regionalizar. Regionalizar, tá aqui, ó, significa dividir um determinado território em partes. Pode ser o território de um país, o território de um estado, o território de uma cidade. Você divide em espaços menores, em áreas menores, né? No caso aqui, nós estamos tratando da regionalização do nosso país. Então vocês já estão vendo aqui pelo mapinha, ó, que nós temos 5 cores diferentes representando as 5 regiões que o Brasil foi dividido, né? Agora, quais as características, né, dessas regiões aqui, ó? Cada região, quando você divide em regiões, você deve ver as características comuns desse local, as características físicas, naturais e humanas. E você pode regionalizar um território de diferentes formas, usando diferentes critérios naturais, sociais, econômicos, tá bom? E no caso do Brasil, como eu já falei para vocês, o IBGE dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, que são essas aqui, ó, que eu já vou falar o nome para vocês, que vocês eu tenho certeza que muitos já sabem, mas eu já vou falar mesmo assim, ó. Essa verde é a região norte, a laranja seria a nordeste, a amarela centro-oeste, essa vermelha aqui o sudeste e a azul a região sul. Então, nessa divisão em 5 macro-regiões, o IBGE utilizou critérios tanto naturais, humanos e econômicos, tá bom? Vamos passar agora e ver mais detalhes dessa divisão do IBGE, que é a divisão oficial do Brasil. Então tá aqui, ó, vamos ver mais detalhes da divisão do IBGE, certo? Que é a divisão oficial do Brasil. Primeiro, o IBGE dividiu em 5 macro-regiões. Os limites das regiões correspondem aos limites territoriais dos estados, tá bom? Então você vê que a divisão obedece exatamente aos limites territoriais dos estados. Essa divisão, pessoal, ela facilita os estudos oficiais do Brasil, ou seja, o número de pessoas que nascem, a questão do número de óbitos e mortes, a produção da indústria, contagem, diferentes outros dados estatísticos. Toda essa divisão, ela facilita esses estudos, tá bom? Essa divisão regional. Outra coisa também que é importante, por que se faz essa regionalização? Os governos fazem isso exatamente para poderem planejar melhor a atuação governamental, né? As ações de governo. Então, as ações são facilitadas quando você divide determinado espaço em regiões. Por exemplo, aqui na nossa cidade, muito comum, a gente conhece, né? Temos a cidade de Fortaleza e ela está também dividida em regionais, que seria regional 1, 2, 3, 4, 5, até a regional 6. Então, essa divisão facilita o prefeito para que ele possa melhor administrar a cidade. No caso de um país, é a mesma coisa. Você subdivide ou divide em regiões e aí você tem uma melhor forma de administrar, de governar esse território, tá bom? Vamos ver um outro tipo agora de regionalização, que é a regionalização seguindo apenas um aspecto, que no caso é o aspecto natural. Aqui está, pessoal, nesse mapa aqui, vocês estão vendo que também há divisão em regiões, mas é utilizando apenas um critério, o critério natural, que é o critério da vegetação. Então vocês veem aqui nessa legenda os diferentes tipos de vegetação e a divisão aqui no território do Brasil desses diferentes tipos. Por exemplo, nós temos aqui o laranja, as formações herbáceas, a caatinga nessa parte cinza aqui, esse verde escuro seria o cerrado, e aqui temos todas as formas, né? Floresta amazônica, etc. Essa amarela, né? Essa é uma divisão, só para vocês entenderem, que é baseada apenas num aspecto, o aspecto natural, que é o aspecto da vegetação, tá bom? Vamos ver agora o último tipo de divisão regional, que é a divisão em complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Só um instantinho. Aí está, os complexos regionais ou regiões geoeconômicas.
Essa subdivisão aí, essa divisão em regiões, em complexos, né, regionais ou regiões econômicas, é uma outra forma de classificação. Ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas, né, na década de 60, 1960. Ele adotou nesse critério aqui, baseando-se, principalmente ele se baseou em critérios e características econômicas. Vocês podem ver que é uma divisão em apenas 3 áreas. Ele dividiu o Brasil em 3 regiões, que é a região amazônica, essa aqui onde eu estou passando o curso agora, aqui a região nordeste, do lado direito, e aqui abaixo a região centro-sul. A região amazônica, a região baseada logicamente o quê? Na ocupação, principalmente da ocupação da área dessa região pela floresta amazônica, é uma região pouco desenvolvida e que com muitos problemas ainda sociais. A região nordeste, né, que é a nossa região aqui, é a região que também sofre com o problema da seca, sofre com a questão também de muitos problemas sociais e tem alguns polos de desenvolvimento também, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas. É uma região que vem crescendo muito nos últimos anos economicamente, mas com muitos problemas sociais. E por último, nós temos a região centro-sul, que seria a região mais populosa, mais urbanizada do Brasil e também a mais desenvolvida, com maior nível de industrialização, mas também com muitos problemas sociais, tá bom? Essa seria a região mais desenvolvida e mais rica do Brasil e mais urbanizada, com maior número de habitantes também, tá bom? Com maior população. Então essa divisão, você vê que ela não obedece os limites dos estados. Você vê aqui, por exemplo, o Maranhão, ele pega tanto a região norte como a região nordeste, a metade do Maranhão. Aqui em Minas Gerais, você vê que uma parte norte de Minas já faz parte do nordeste e a outra parte do centro-sul. Certo? Então essa divisão, ela não é oficial, essa de complexos regionais, mas é muito utilizada atualmente e é até mais simples no meu modo de entender, tá bom? Bem, pessoal, era isso. Eu queria que vocês guardassem isso e nós vamos depois, vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem em casa sobre esse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Obrigado por ter assistido e até a próxima, tá bom? Vamos ficar em casa e se prevenir do coronavírus, viu? Grande abraço, todos em casa em quarentena. Valeu!